quando me perguntam, Jéssica, qual é o principal viés? A gente chama de desconto temporal. Do ponto de vista, eu não tenho nenhum artigo geral para que eu possa dizer se está aumentando ou diminuindo, assim, não de referência, né? Mas eu acredito que essas questões de valoração das coisas e estímulos imediatos faz com que as pessoas fiquem mais atrofiadas mesmo, sabe? Porque eu não preciso mais pensar. É que nem essa coisa de localização. Antigamente, se eu estou dentro da selva, eu tenho que pensar, porque não tem um telefone para que eu pegue o telefone e o telefone me dê a resposta. Eu preciso me localizar, eu preciso exercitar. E o nosso cérebro, ele passa por um processo de treinamento. Se nós não treinarmos ele vai realmente atrofiando. É só nós pensarmos uma das técnicas para que a gente possa evitar Alzheimer, né? Ou demência. Não é exercitar o cérebro. Total. Fazer palavra cruzada. Sim. Pode parecer ridículo, mas é real. Se a pessoa exercita, ela não deixa o cérebro atrofiar. Agora, se nós queremos tudo pronto, sempre tudo pronto, eu acredito isso. Eu não tenho uma referência pra dar, mas eu acredito que sim. É porque o cérebro, ele é um órgão absurdamente complexo, tem 86 bilhões de neurônios, 86 bilhões de células conversando entre si. Imagina, né? É um nível de complexidade muito grande. E até onde a gente sabe, os neurônios que não se conversam entre si, ou que não estão sendo utilizados, eles morrem, eles se perdem. Então, uma forma adequada também de estimular o cérebro é a leitura. Porque a leitura talvez seja uma das grandes formas de você estimular de maneira diferente vários componentes do cérebro. Então, você estimular áreas relacionadas à memória, a planejamento, à execução, e que pode trazer aí grandes benefícios. Inclusive, tem artigos bem interessantes mostrando que esse é um argumento válido. Mas não só isso, também tem outros processos bem complexos que são as interações sociais. Então, do ponto de vista de pergunta, você falou assim, putz, será que essa geração mais nova está sofrendo e talvez até perdendo inteligência ou capacidade de resolver problemas? Provavelmente sim. Agora, claro, a gente tem que entender que talvez eles estejam tentando se adaptar a um contexto daquilo que está acontecendo. Sim. Vai saber o que vai acontecer daqui pra frente. Exatamente. Então, se a gente tem aí, talvez, a capacidade das pessoas interagirem com telas, isso realmente acontece de uma maneira relativamente precoce. Agora, você interagir com uma tela ou fazer alguma coisa um pouco mais limitada do ponto de vista de interação com o contexto, vai deixar você com baixo repertório para resolver problemas reais do contexto real. Talvez ele seja um grande jogador de videogame, mas talvez não passe muito disso, entende? Se ele passar muitas horas jogando videogame Olha, ou muitas horas... Pensei. Exatamente. Então, essas pessoas tiverem acesso à internet... Acabamos de perder a audiência gamer. Foi mal. Opinião da maluca, gente. Nada contra vocês. Como são muitos, desculpa, gente. Ele é muito bom em fazer isso. Agora, Não, e dá pra ganhar muito dinheiro com isso. Claro, só que é um sim. nível de habilidade que é diferente de alguém que vai ter interações sociais. Exatamente. E no momento, talvez, que ele vai precisar fazer uma negociação com o patrocinador dele. Talvez que ele vai ter as habilidades necessárias para conversar com essa pessoa. Não sei. Então é importante treinar isso também, além de outras habilidades, né? E então, não que essas pessoas fiquem limitadas a se zoando, desenvolver. tá, gente? Pelo amor de Deus. Até porque a gente já fez um episódio aqui com gamers. E os caras eram ultra mega inteligentes. Sim. claro. Esses específicos. Geralmente Talvez quem se você aí não destaca em seja, alguma né? área Não sei. se destaca por um motivo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas aí, de novo, a inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, Essa definição é boa. Perfeito. Claro, aqui a gente está vendo uma inteligência mais aplicada ao cotidiano, mas também tem um estilo de inteligência que é a cristalizada, é aquilo que você já construiu na sua vida como um todo. Então, você tem aí um background de inteligência do seu repertório comportamental mesmo, associada à capacidade de se adaptar àquele contexto. E aí vem que ela é mais adaptativa, né? Então, apareceu um problema, eu vou encontrar uma solução para resolver aquele problema. Mas ele vai depender de repertório. Lembrando o nosso bebezinho, da nossa criancinha que tá lá, que tem um baixíssimo repertório para isso, além de um desenvolvimento não completo do cérebro, né? Porque isso também é importante. Então, o cérebro amadurece até os 25 anos, mais ou menos. A partir dos 30, é ladeira abaixo, né? Então, é por isso que é importante manter ele estimulado, de várias formas. Estilo de vida saudável e além de estar constantemente resolvendo problemas, fazendo leitura, enfim, deixando ele... Interação social e leitura talvez sejam os dois componentes mais importantes para a manutenção da ativação do cérebro. Depois de atividade física, sono e alimentação. Isso, porém, isso aquilo também. Mais aquilo. Mas isso não impede também que quem tá escutando vai dizer, então eu sou mais burro e eu não posso mais fazer nada na vida, né? Exato. Não, eu ia dizer que eu fui me sentir inteligente depois dos 30, na verdade. E até porque, assim, obviamente, esse acesso a muita coisa vai fazendo com que muitas pessoas vão se atrofiando, falando a grosso modo, mas outras tantas olham isso como uma baita oportunidade de se desenvolver e realmente tornar o cérebro ainda mais capaz de resolver problemas, mais inteligente, né? Então não significa que nós todos estamos, então, sendo mais burros, digamos assim, mas que nós temos neuroplasticidade, ou seja, percebeu que estou ficando... Tu usa sempre a frase, né, Bruna, de dizer assim, não posso entrar no avião e não ler, ou não
posso passar um ano e olhar pra trás e dizer, eu tô mais burro esse ano do que o ano passado. Então, quem tem esse senso crítico, eu acho que na realidade tira proveito desse ambiente. Agora, quem fica passivo, aí sim, eu realmente imagino que o aprendizado não aconteça. Não pode fazer que nem o Bruno quando dirige. Não. Vai ligar. Mas a questão é o seguinte, eu queria te perguntar, onde é que você vai com a sua mente naquele momento? Onde é que você tá, velho? Você não me respondeu. É que varia. Pois é, mas você tá Nem resolvendo o ele problema sabe. ou você tá viajando na maionese? Não, eu não. Raramente eu tô viajando na maionese. Ah, olha aí, ó. Eu tô pensando em alguma coisa Olha que me deixa, sabe, eu abstraio daquilo que eu tô fazendo e que tá no automático. Sim. Então eu tô dirigindo, quando eu vejo, tô na frente do Grupo Primo, que eu tava pensando, no lançamento, no vídeo que eu vou fazer, em tal conteúdo, em alguma conta específica, se eu compro mais Bitcoin ou não. Mas isso é legal, porque, Coisas assim. porque o que acontece? Nesse momento você tá... Acontece sempre, não é só quando ele tá só dirigindo, tá, gente? Só pra deixar claro. Mas olha só, se você tiver um pensamento estruturado, você vai estar ligado à tua função executiva. Você tá pensando, você tá resolvendo um problema. Tá antecipando, analisando, putz, será que vai acontecer bem? Aquele lançamento, será que vai ter algum problema? Será que eu tenho que falar com alguém? Beleza. Agora, o que acontece, na boa parte do tempo, na verdade, metade do tempo, na maioria das pessoas, é que o indivíduo fica em mind wandering. Ele fica tendo... Na caixa do nada. O melhor termo, na verdade não é do nada, cara, mas o melhor termo é viajando na maionese. Mas não é necessariamente você resolvendo um problema como você me descreveu. É indo de assunto em assunto sem um objetivo específico. Tipo vendo feed eternamente. Exatamente. Se você perguntar pra pessoa, e aí, o que você tava pensando? Não sei muito bem. Mas ela tinha ali uma atividade, que a gente chama de rede modo padrão, ativado. Então, o cérebro, de modo geral, ele nunca desliga. Você falou o termo, tá tudo certo, mas a ideia é que o cérebro sempre fica ativado. Inclusive quando a gente dorme. Ele só tá num estado diferente, mas ele tá lá funcionando e tendo sonhos ou regulando as nossas capacidades fisiológicas básicas, né? Porque até mesmo quando você tá dormindo, o seu cérebro tá mandando um comando pra que te mantenha vivo, pelo menos, né? Inclusive, durante os sonhos, tem um grupo de pessoas, os privilegiados, que tem sonhos lúcidos, né? Que é a capacidade de você controlar os seus próprios sonhos. Mas enfim, eu só queria chamar a atenção porque metade do tempo, Bruno, a maioria das pessoas, a maioria do tempo acordadas, elas passam viajando na maionese, fazendo esse mind wandering constante. E metade do tempo elas estão focadas em alguma atividade. E geralmente, tem literatura sobre isso, falando que quando você está executando alguma tarefa, está focado fazendo alguma coisa, geralmente você está mais feliz. Então você está mais ativado, né? Porque geralmente as pessoas, quando ficam viajando muito na maionese, elas estão recordando coisas ruins do passado ou preocupadas com uma coisa muito ruim do futuro. Ansiosas ou deprimidas, de modo geral. Se aplicando para as finanças atuais, já sabendo que as gerações hoje, elas estão menos... Alfabetizadas, com menos repertório na hora de lidar com essas situações. Adoro como vocês tentam ser soft. Usando de eufemismo, né? Eufemismos. O pessoal está desprovido de inteligência nessa área. Então, quais são os grandes vilões hoje, assim? Por que as pessoas caem em golpes financeiros? Quais vieses estão sendo utilizados, por exemplo, por pessoas mal intencionadas? Ou até por quem quer simplesmente vender, né? E que as pessoas são vítimas. Sempre quando me perguntam, Jéssica, qual é o principal viés? A gente chama de desconto temporal. Mas, a grosso modo, é imediatismo. Eu acredito que esse seja, assim, o principal. É essa dificuldade que as pessoas têm de adiar uma recompensa. Então, eu tenho uma recompensa hoje ou eu tenho uma recompensa amanhã. As perguntas mais ou menos são assim, né? Você prefere R$100 hoje ou você prefere R$150 daqui a um mês e meio? Eu prefiro R$100 hoje. É o teste do marshmallow para adultos. O teste de marshmallow, exato. E o teste de marshmallow foi o primeiro, assim, relacionado a essa questão de autocontrole, mas ele foi sendo desenvolvido e na área de finanças a gente tem esse desconto temporal muito bem determinado e estudado e realmente isso altera inclusive o cérebro, o funcionamento do cérebro. Quando a gente faz essas duas perguntas, você prefere R$100 hoje ou você prefere R$150 daqui a um mês, todo o sistema de recompensa ele fica muito mais ativo agora, no presente, do que no futuro. É como se a atribuição de valor pro futuro fosse menor, dando um número bem simples. Vamos sair pra jantar. Quanto que vale sair pra jantar hoje? 100%. Se eu vou fazer hoje, eu vou dar um valor de 100%. Vamos sair pra jantar daqui um mês. A atribuição de valor vai ser 80%. Isso é o desconto temporal. Ou seja, o valor de jantar hoje é 100. O valor de jantar daqui um mês é 80. Então, eu descontei 20% da atribuição que eu fiz de valor naquilo. E aí tem uma curva, né? Que hoje em dia a gente diz que é o desconto hiperbólico também. Mas é uma curva que a gente sempre vai estar percebendo essa variação na atribuição de valor. Eu atribuo mais valor ao presente e o fato de eu atribuir maior valor ao presente faz com que eu não consiga adiar tantas recompensas. Não adiando tantas recompensas, me torno imediatista, não consigo guardar dinheiro, gasto mais do que eu ganho, porque eu sempre estou olhando e valorizando mais o presente do que o futuro. Sem dúvida nenhuma, na minha humilde concepção, esse é o principal erro, porque é o que faz com que a maior parte das pessoas não tenham segurança financeira, é o que faz com que a maior parte das pessoas não consigam economizar para o longo prazo, é o que faz com que a gente tenha estatísticas do tipo, apenas 1%
1% dos brasileiros conseguem se sustentar. O resto todos depende de filhos ajudarem, do INSS, que não ajuda muita coisa. Então, todos os outros dependem. Como que nós vamos fazer com que mais pessoas se tornem esse 1%? Desenvolvendo essa capacidade de autocontrole. E isso é um processo que exige um esforço cognitivo. Então, ele vai ter que treinar.